Bom dia, crianças, tudo bem? Essa é a nossa revisão de geografia. Você vai abrir seu livro didático de geografia lá no início, para a gente revisar um pouquinho sobre paisagens brasileiras, relevos e rios. O que é um relevo? Você sabe me dizer? Tchan, 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 tchan. Formas de relevo brasileiro, relevo. Muito bem. É aqui mesmo, na página 7. O que é relevo? Relevo é o nome que se dá às variações da superfície terrestre. A superfície terrestre, ao longo do tempo, ela vai mudando, não é verdade? Devido a quê? Tanto às ações da natureza, ou seja, mudanças de temperatura, ações do vento, da água, da chuva, dos rios sobre as rochas, ou também pelas modificações feitas pelos homens, igual construções de rodovias, aterrar terrenos para a construção de prédios, túneis, pontes, indústrias, represas. Isso tudo aí tem causado uma modificação na terra, na superfície terrestre. E o relevo ele vai alterando. O que é relevo mesmo? São as variações da superfície terrestre. Nós estudamos sobre 3 tipos de relevo e falamos um pouquinho sobre um quarto. Nós estudamos sobre a planície, planalto, depressão e montanha. Os planaltos são o quê? São as formas de relevo com superfícies geralmente onduladas e com bordas irregulares, não é verdade? Nós temos 2 tipos de planalto, podem ser as chapadas ou as escarpas, que foram as formas de relevo que nós estudamos sobre o planalto. As chapadas como que são? Elas são elevações com topo plano, né? Lá no morrão e em cima do morro é plano. E as escarpas são chamadas de serras e lembram um degrau, né? Um degrau nas suas bordas. As depressões, o que são? São aquelas formas de relevo rebaixadas, né? São rebaixadas em relação às áreas ao seu redor. Por exemplo, ao redor, né, da depressão tem o quê? O planalto. Ela é uma forma de relevo mais rebaixada. E ela é irregular, né? São relevos rebaixados em relação às suas áreas ao redor. A planície é a mais fácil de você identificar. Que as planícies são formas plana e baixa, né? As formas planas e de baixa altitude. Nós temos, né, as planícies localizadas ao longo do litoral ou perto de rios. E as montanhas, aqui nos fala que as montanhas são o quê? É uma grande elevação natural do terreno com uma altitude superior a 300 metros. Se você vê lá que é superior a 300 metros, então é uma montanha, viu? Preste atenção. Depois, sobre isso, nós vamos lá sobre rios brasileiros. Nós vamos relembrar um pouquinho lá na página 12. O que são as partes dos rios brasileiros? Nós vamos estudar agora os elementos que compõem o rio. Nascente. O que é uma nascente? É o local onde o rio nasce. Ela geralmente fica numa forma mais alta, né? Lá no Planalto, porque o rio nasce e depois percorre para chegar até sua foz. O que é o curso? O curso é o caminho que o rio percorre, né? Por onde o rio passa. Aquilo ali é o curso. Afluentes ou tributários são aqueles pequenos rios que desaguam no rio maior, né? São rios menores que desaguam no rio principal. A margem são aqueles 2 lados de terra. O rio passa no meio, né, e tem os 2 lados de terra. Esses 2 lados de terra são chamados de margem. E por fim temos a foz. A foz ela pode ser um rio maior, um lago, um mar ou oceano. É o local onde esse rio que nasceu lá vem e deságua suas águas. É o local em que o rio deságua em outro rio. É chamado de foz. Os aproveitamentos dos rios, página 14.
Olha, os rios geralmente são aproveitados para quê? Para navegação, geração de energia elétrica, irrigação, lazer, pesca. Então, os rios de planície, né? Os rios que percorrem relevo de planície, tornando seu curso mais lento e formando meandros, são chamados de rios de planície. E esses rios de planície, gente, são favoráveis à navegação, ou seja, igual o nosso rio aqui, a navegação nele, não é verdade? Tem a balsa que trafega nele, tem o que? Os barquinhos, os escalés. Então, eles são favoráveis à navegação, porque são rios de planície, são rios planos, calmos, viu? Os rios de planalto, o que eles são? Eles percorrem relevos com desníveis. Por isso, ao longo do curso das suas águas, formam-se cachoeiras ou cascatas. Esses rios podem ser aproveitados para quê? Para a criação, né, instalação de usinas hidrelétricas e geração de energia. Então, os rios de planalto, eles são favoráveis a instalações de usinas hidrelétricas, viu, gente? E nesse rio de planalto, por exemplo, lá na usina hidrelétrica de Itaipu, tem o maior aproveitamento hidrelétrico do país e foi construída no Rio Paraná, o principal rio do estado do Paraná. Então, foi nesse rio aí de Planalto que tem a maior construção, né, da usina hidrelétrica, que é a de Itaipu. Mas lembre-se, somente nos rios de Planalto, nos rios de planície, né, ele é favorável à navegação. E os rios de Planalto, eles são favoráveis a construções de usinas hidrelétricas. Viu? Agora, rios perenes e rio temporário. Os rios perenes são aqueles que duram o ano todo, né, o seu curso. Durante o ano todo corre água. Já os rios temporários são aqueles que na época da chuva tem água e depois na época da seca ele não tem água nenhuma. Viu? Olha, para que muito rio seja aproveitado para navegação e instalação de usinas hidrelétricas, é necessário que ele seja perene. Para o rio haver navegação ou construção de hidrelétrica, é necessário que seja um rio perene, ou seja, um rio que tem água o ano todo. Ou um rio permanente, né? Perene ou permanente é a mesma coisa. Isso quer dizer que mantém o seu curso de água o ano inteiro. Em locais onde há seca prolongada, com escassez ou com poucas chuvas, os rios secam completamente e são chamados de rios temporários. Viu? Na página 21 e 22, nós vamos relembrar clima e tempo atmosférico. Então, clima e tempo atmosférico, gente, são coisas diferentes. Não são sinônimos, não são a mesma coisa, não tem o mesmo significado. Por quê? O que é um tempo atmosférico? O tempo atmosférico é o estado momentâneo do ar em determinado lugar da superfície terrestre. É como o tempo está. Por exemplo, hoje já está com solzinho o tempo, mas mais tarde, devido à temperatura, devido aos ventos, esse sol pode desaparecer e aí pode ficar nublado. Isso aí é a mudança de tempo. Ele pode variar no decorrer da semana, do mês ou de um único dia. O tempo atmosférico, gente, ele muda, em questão de segundos. Ele muda, por exemplo, às vezes amanhece com um dia ensolarado. Aí quando é à tarde, já está totalmente nublado ou então chuvoso. Isso aí é a mudança do tempo atmosférico. E os meteorologistas, eles usam o quê? O termo previsão do tempo, justamente porque o comportamento da atmosfera está sujeito à instabilidade em um mesmo dia. É por isso que às vezes nós vamos pedalar e olha como que vai estar o tempo mais tarde, para ver se pode ou não fazer esse pedal, para ver se vai ou não chover, entendeu? Agora, o que é o clima? O clima é a sucessão habitual de tempos atmosféricos, ou seja, é como se fosse um conjunto de tempos atmosféricos que se repetem ao longo de muitos anos ou décadas, viu? Por causa da forma arredondada da Terra e da inclinação do seu eixo de rotação, o planeta é iluminado e aquecido pelo Sol de uma maneira desigual. O tempo e o clima, ele nos influenciam nos hábitos alimentares, no vestuário, na produção agrícola
e em outras atividades. O tempo atmosférico, ele nos influencia nisso tudo, viu, pessoal? Vocês entenderam que o tempo, ele muda em questão de segundos, ele muda em questão de um dia só. E o clima, ele é o quê? Uma sucessão habitual de tempos atmosféricos, que se repetem ao longo de muitos anos. Aqui na página 21, vocês viram que tem uma historinha de Dona Beta, falando sobre o tempo e o clima, viu? Então, a nossa revisão de hoje é isso aí. Só para finalizar aqui, qual é a diferença de tempo e de clima? Olha, o tempo, ele muda constantemente. Pode estar ensolarado, chuvoso, frio, quente, nublado. Já o clima, ele depende de vários fatores e demora muitos anos para mudar, viu? Boa sorte, né? Faça com bastante atenção sua prova, leia todas as questões antes de completar e tenha certeza, né, da sua resposta, viu? A nossa aula de hoje vai ficar por aqui. Beijo para você.